Bom, enquanto isso, o Senado aprovou a proposta que prevê a aposentadoria integral e paritária para agentes comunitários de saúde. Repórter Lucas Martins, de Brasília, chegando com os detalhes. Como é que funciona essa proposta? E essa proposta faria parte da pauta bomba do Senado, é isso? Bem-vindo, boa noite. Exatamente, Thiago. Muito boa noite para você, para todo mundo que está na nossa companhia aqui na programação da Jovem Pan News. Olha só, nós falamos ao vivo aqui do Senado Federal, onde esse projeto acabou de ser aprovado por 57 votos a favor e nenhum contra. O impacto para os cofres públicos deve ser de mais de 20 bilhões de reais em 10 anos, por isso que ela ganhou esse nome aí de pauta bomba. O texto agora seguirá para análise na Câmara dos Deputados. O projeto em si garante aposentadorias com integridade e paridade, reajustes iguais aos profissionais da ativa para agentes que cumprirem os requisitos mínimos de idade e tempo de serviço. Ou seja, segundo o texto que foi aprovado no Senado Federal, homens poderão se aposentar aos 52 anos e mulheres aos 50 anos, desde que tenham aí pelo menos 20 anos de efetivação no cargo aí de agente comunitário da saúde. Segundo o texto que foi apresentado, o presidente Davi Alcolumbre e toda essa repercussão que teve em relação a essa pauta bomba, Davi Alcolumbre anunciou aí a votação após a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. E isso foi visto aí pelos integrantes do governo federal, da pauta econômica, que cuida da pauta econômica, como uma pauta bomba. Isso porque o governo está tendo dificuldades para fechar as contas públicas da União. E é visto por interlocutores como uma manobra de Alcolumbre de deixar claro ao governo que está chateado com a forma que foi conduzida o nome de Jorge Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, é toda essa questão que envolve essa pauta que foi aprovada no Senado Federal e tem um caimento aí, né? Tem uma repercussão no governo federal, justamente porque esse projeto que foi aprovado vai cair aí nas contas públicas e o governo terá de tirar mais dinheiro de arrecadação para poder conter aí essas aposentadorias a partir de agora. Davi Alcolumbre, inclusive, hoje durante uma coletiva de imprensa que anunciou a data da sabatina de Jorge Messias, que está prevista inclusive para dia 10 do mês que vem, deixou claro que ficou sabendo do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal pela imprensa, deixando claro que o presidente Lula não chegou a conversar com ele. A gente, é claro, segue acompanhando daqui, isso porque, como eu disse, né, Thiago, muitas coisas ainda vão acontecer. Jorge Messias está vindo aqui no Senado Federal conversar com os senadores, como a Vitória trouxe pra gente mais cedo. Então, muitas coisas vão acontecer ainda até o dia dessa sabatina, muitas análises e também conversas com os senadores de Jorge Messias para poder alinhar aí a sabatina que deve acontecer no dia 10 de dezembro. Então a gente segue acompanhando daqui com essa repercussão que vai cair aí, que vai submeter ao governo federal a tirar mais dinheiro dos cofres públicos, isto que é visto aí como uma pauta bomba. Volto com você, Thiago. É isso, Lucas Martins, inclusive Jorge Messias falou que vai conversar com os 81 senadores, tentando articulação para o próximo dia 10. Deixa eu chamar de novo os nossos comentaristas e eu vou começar agora por Denise Campos de Toledo. Claro que tem essa questão das contas públicas, a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso, mas quantas vezes você já viu, se há uma questão que acaba desagradando um presidente de Câmara, presidente do Senado, presidente do Congresso como todo, aí tem vingança no bolso, não é, Denise? Exatamente, tem toda uma cobrança em torno do ajuste fiscal, de medidas do governo para redução de gastos, e aí vem essa pauta bomba, que foi colocada mesmo como uma retaliação pela indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Tem um custo não só para o governo federal, os prefeitos também estão questionando muito essa medida que foi aprovada agora. Vamos ver qual vai ser o posicionamento da Câmara, e vale lembrar que o governo depende de várias outras medidas para fechar as contas do próximo ano, para ele conseguir cumprir a meta num ano de eleições
votações. Inclusive, Simone Tebet, ministra do Planejamento, disse ontem que não vai haver aumento de gastos no próximo ano, tentando tranquilizar aí as expectativas. E Dario Durigan, que é secretário executivo do Ministério da Fazenda, já avisou que se essa pauta passar também na Câmara, passar no Congresso, ela pode chegar ao Supremo para ser discutida. Pois é, o Vilela, a Denise lembra bem, ano que vem ano eleitoral, e o governo que mal fechou as contas esse ano, nem a LDO foi aprovada, não é isso? E como é que fica para o ano que vem? Cada vez que toma uma decisão como essa, aí vai perturbando e complicando o governo. Pois é, Tiago. Agora, eu vejo que o governo, muitas vezes, ele se posiciona sem necessariamente fazer a avaliação da importância de uma construção política no parlamento, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados. Toma determinadas posições e depois vem as consequências. O fato é que o governo não tem base, não tem maioria, não tem uma condição de poder colocar as suas posições, as suas pautas de uma forma efetiva, de uma forma dura, e nesse sentido precisa construir dentro do parlamento. E quando vem tomando posições, tomando decisões, como essa da indicação de Jorge Messias, que ainda não estava tão bem costurada, construída no Senado Federal, vem esse tipo de medida que vem no sentido contrário, no sentido de gerar problemas ao governo, que embora seja algo reprovável, mas é algo bastante praticado dentro da democracia, especialmente em face de um governo que não tem maioria na Câmara. Ô Dora, para você uma pergunta direta. Por que o presidente do Senado ficou tão contrariado com essa escolha para o Supremo? E foi vingança ao aprovar essa pauta-bomba aí? Porque ele ficou contrariado, todo mundo sabe, porque ele queria outra pessoa, queria o Pacheco. Agora, se foi uma vingança, não foi do Davi Alcolumbre só, porque você viu a votação? Unânime. 57 votos a favor, 0 contra. Então, não é alguma coisa... Se recado há, vamos que o Senado tenha querido dizer para o governo qualquer coisa, manifestar contrariedade, né? Porque o Davi Alcolumbre pautou o assunto assim que foi definido o Jorge Messias. Então, a interpretação foi a de que foi uma revanche. Muito bem. Então, se foi uma revanche, o governo está em maus lençóis, porque ele obteve, Alcolumbre, a pauta que ele colocou a plenário, teve votação unânime. Então, se é uma vingança, e isso tem a ver com a indicação do Messias, o Jorge Messias, atual ministro da CGU, vai ter que gastar muita sola de sapato. Agora, se foi, pode ter sido também, porque isso é comum, só aquele efeito demonstração, sabe como é? Então, vamos aqui demonstrar contrariedade e conta com o espírito público da Câmara. Também pode ser, chega na Câmara, e aí a coisa, o Senado faz, marca a posição dele, e aí a Câmara acaba acertando as coisas. Não sei, pode ser uma coisa ou outra, mas que foi uma atitude, uma votação em reação, foi, porque a coisa estava lá e pautada no momento em que há uma contrariedade, não há outra leitura possível.